Você já se perguntou o que são aquelas placas que ficam em cima de algumas casas ou até mesmo espalhadas pelo solo? Bom, essas são as placas fotovoltaicas. Mas calma, se você nunca ouviu esse termo na sua vida, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou explicar certinho como funciona uma placa fotovoltaica. É cada vez mais notável uma busca mundial para cada vez mais criar novas fontes de energias renováveis para o mundo. Tendo em vista isso, foram criados diversos tipos de obtenções de energias renováveis, como a energia eólica ou a energia solar. E essa energia, que é obtida através da luz do sol, é utilizada para gerar a energia que eu e você temos em nossa casa hoje. Mas então, a energia solar ela vem sendo utilizada em empresas, casas, residências, em diversos tipos de localidades através do mundo. E mesmo tendo um custo de instalação consideravelmente caro, ao longo e ao médio prazo, ele se torna muito economicamente benéfico. Mas eu sei que muitas pessoas sabem que a energia solar ela é considerada economicamente benéfica ao longo e médio prazo, mas eu duvido que as pessoas saibam como funciona a obtenção da energia do sol para que essa energia vire energia que nós temos em casa. Ao longo desse vídeo será mostrado um sistema de placa voltaica e suas peculiaridades, a fim de explicar o funcionamento, a obtenção dessa energia e a geração de energia que nós temos em nossa casa. Bom, primeiramente, é necessário explicar e esclarecer alguns termos e pontos específicos para assim poder explicar o funcionamento mais complexo das placas fotovoltaicas. Sendo assim, nós temos o primeiro termo, que é o microgrid, ou microrrede. Podemos definir assim, de maneira simplificada, como um sistema de energia autossuficiente que fornece essa mesma energia para uma área geográfica específica, como por exemplo um hospital, um centro de negócios, um bairro e entre outros lugares. E tendo isso bem definido, podemos entrar de fato no sistema fotovoltaico em si, selecionado para mostrar nesse vídeo e explicar passo a passo. Neste desenho esquemático apresentado, é possível notar que a geração de energia na microrrede em questão vem de uma placa fotovoltaica. Porém, ao utilizar esse tipo de sistema, é necessário cuidado com a saída das placas, visto que um dos principais pontos de desvantagem das mesmas é a tensão de saída muito baixa. Algumas soluções que existem para elevar a tensão das placas voltaicas são conectar painéis fotovoltaicos em série e empregar conversores CC-CC boost convencionais. No entanto, essas duas técnicas citadas possuem desvantagens que inviabilizam a utilização das mesmas. Por exemplo, a conexão em série dos painéis fotovoltaicos não é segura, já que, se um dos painéis falhar, o sistema inteiro vai ser afetado. E apesar do conversor CC Boost convencional possibilitar um alto ganho de tensão com um ciclo de trabalho enorme, geralmente esses conversores sofrem com uma alta tensão de estresse em seus switches e diodos e baixa eficiência. Para a correta performance do sistema, é necessário que se tenha mais tensão do que a encontrada na saída das placas fotovoltaicas. Sendo assim, entra em ação uma das partes fundamentais para que seja possível o ideal funcionamento de uma placa fotovoltaica: um conversor CC-CC de alto ganho de tensão. Olha, eu sei que esse nome não é nada convidativo, mas eu te explico o que são os conversores CC-CC, ou apenas conversores CC. Esses conversores são largamente empregados em circuitos onde se deseja diminuir ou aumentar a tensão em determinado momento do processo. Como foi falado anteriormente, nos circuitos de energia solar, o normal é utilizá-los para o aumento da tensão de saída das placas voltaicas. Os conversores são sistemas formados por semicondutores de potência operando como interruptores e por elementos passivos, normalmente indutores e capacitores, que têm por função controlar o fluxo de potência de uma fonte de entrada para uma fonte de saída. Em relação ao conversor escolhido, mostraremos que ele apresenta uma topologia buck-boost, ou seja, um circuito que pode apresentar uma performance de operação buck e boost. Essa característica do circuito é atingida com a implementação de uma rede de impedância Z, que supera as limitações de ganho que são carregadas por conversores matriciais convencionais, e também remove estratégias complicadas de switch. Como a finalidade desse circuito conversor é de aumentar a tensão de saída, vamos começar entendendo melhor como a operação de boost acontece em conversores
tomando como base este conversor boost simplificado. O funcionamento do conversor boost depende de duas etapas básicas. Na primeira delas, a chave S está conduzindo, e dessa forma o indutor L é magnetizado através do fornecimento de energia de VI. Na segunda, por outro lado, a chave S está aberta, ou seja, bloqueada. Dessa maneira, o diodo D entra em condução e a fonte VI e o indutor L fornecem energia à saída. Com isso, a tensão na carga, ou seja, VO, aumenta. Agora que já sabemos o funcionamento básico, podemos pontuar 3 características do conversor boost. Ele pode apenas aumentar a tensão na saída. A corrente de saída é descontínua. E por último, a corrente de entrada tem boa qualidade. Vale ressaltar a capacidade desse circuito de operar em valores extremos de duty cycle, sem perder suas características, permitindo assim obter um ganho elevado comparável a outras estruturas. Entretanto, quando esse ganho é atingido, os valores de tensão de estresse no diodo e no switch do circuito são extremamente elevados e acabam inviabilizando o processo. Por isso, em valores altos de ganho, o uso de estruturas mais complexas se tornam necessárias, devido ao seu maior desempenho. Em comparação com o circuito que apresentaremos, baseado em ZS, ou seja, Z-Source, com um ganho igual a 20, esse circuito precisaria de um duty cycle de 0,95, que causaria uma tensão de estresse nos componentes igual à tensão de saída. Agora, para análise do nosso circuito final, tomaremos como base esse circuito boost padrão apresentado. Para começar, vamos substituir o indutor pela rede de impedância de fonte Z. Essa rede, como dito anteriormente, é o que traz as características de um conversor boost nesse circuito. Ela também, por si só, é uma maneira eficiente de conversão de energia entre carga e fonte, podendo atuar em aplicações DC-DC, DC-AC, AC-DC e AC-AC, principalmente utilizada junto a switches em circuitos matriciais. Agora, vamos atrelar a essa rede duas células SC, que em outras palavras são células de switch com capacitor. Essas células podem ser pensadas como um tipo de circuito de amostragem e retenção, ou seja, nelas os valores serão amostrados para então serem passados pelo circuito e alcançar a funcionalidade desejada. Seu funcionamento em si é simples. Nele, o switch será responsável por controlar o estado dos capacitores, ou seja, se eles estão em modo de carga ou descarga. Dessa forma, assim que o switch mudar, os capacitores que antes estavam em modo de carga estão em modo de descarga, e vice-versa. Esse comportamento se torna automatizado ao conectarmos um switch a um controlador. Agora, para atingirmos o comportamento desejado nesse circuito, de evitarmos o retorno de carga dos capacitores à fonte do circuito, adicionaremos o diodo D1 entre a fonte e a carga. E adicionaremos também os diodos D2 e D3, cada um em paralelo a um indutor e em série de um capacitor da célula SC, assim como apresentado, evitando qualquer fluxo indesejado de corrente e permitindo um fluxo de carga dos capacitores C3 e C4. Por fim, vale ressaltar também que, assim como o circuito boost padrão analisado anteriormente, esse conversor também conta com um filtro capacitivo que é responsável por atenuar a queda de tensão na carga. Agora, com o nosso circuito completo, podemos finalmente ir para o funcionamento dele em si. Esse circuito opera em dois modos. O primeiro, o modo 1, considera o momento em que o switch está fechado. Nele, os capacitores C1, C2 e C0 se encontram em modo de descarga, enquanto C3 e C4 se encontram em modo de carga, e apenas os diodos D2 e D3 estão conduzindo. Podemos confirmar isso verificando esses gráficos, onde os diodos D2 e D3 conduzem, mesmo que apenas por um breve período, enquanto os diodos D1 e D4 não. Em relação aos capacitores, podemos observar pelo circuito de simulação que a carga antes encontrada em C1 e C2 será distribuída para C3 e C4. Assim como dito antes, esses servirão como uma forma de amostragem e retenção dessa carga, onde ela será mantida para futuramente ser distribuída. Finalizando,
Nesse gráfico podemos verificar nossa tensão na carga e a atenuação causada pelo capacitor C0, atuando como um filtro capacitivo, fornecendo energia da carga durante o modo 1. Bem, agora que você já sabe como o circuito se comporta no modo 1, chegou a hora da gente conhecer o modo 2. Quando o switch ele é bloqueado pelo controle, entramos no modo 2 de operação, e nesse modo, além do switch, os diodos D2 e D3 eles se bloqueiam, enquanto os diodos D1 e D4 vão conduzir. Nós conseguimos observar isso ser refletido na realidade quando observamos as simulações das correntes desses componentes. Desconsiderando a faixa de transição entre os dois modos, que essa faixa é devido à mudança, à comutação dos diodos do switch que não acontece de forma instantânea. Então, como tem uma demora para que eles tenham essa comutação, então a gente tem essa transição entre os dois modos. Então, quando a gente observa essa simulação sem essa transição, considerando que eles fossem ideais, que essa transição dos circuitos de chaveamento fosse ideal, o circuito de controle, quando ele envia o sinal 0 para o switch, bloqueando ele, a gente nota que a corrente dos diodos D2 e D3 ela é nula durante toda essa faixa do sinal 0 do controle. Enquanto que em algum momento dessa faixa, os diodos D1 e D4 eles possuem alguma corrente, evidenciando assim um momento de condução. Apesar que o diodo 4 ele tem uma condução curta, ainda assim ele tem uma condução. Nesse modo também, os capacitores C1, C2 e C0 eles se carregam, enquanto os outros capacitores, o C3 e C4, eles vão se descarregar. Na simulação, a gente pode notar essa elevação da tensão do C1 e C2 e a queda da tensão do C3 e C4. Dito tudo isso, chegou a hora da gente aplicar as leis de tensões de Kirchhoff para assim a gente conseguir equacionar as tensões dos indutores e principalmente a tensão de saída do conversor. Fazendo isso, a gente consegue que a tensão do indutor 1 é igual à tensão de entrada menos a tensão do capacitor 2 e a tensão do indutor 2 é igual à tensão de entrada menos a tensão do capacitor 1. E a tensão de saída é igual à soma da tensão do capacitor do 1 até o 4 menos a tensão de entrada. Aplicando o princípio do balanço volt-segundo, a gente consegue extrair as tensões dos capacitores em função do duty cycle, do ciclo de trabalho, e da tensão de entrada. Dessa forma, a gente consegue a tensão de todos os capacitores e a gente consegue substituir naquela fórmula inicial que a gente conseguiu pelas leis de tensões de Kirchhoff ali com a tensão de saída e a tensão de entrada. Utilizando essa última equação do balanço volt-segundo e substituindo naquela equação lá da tensão das leis de Kirchhoff, a gente consegue uma equação menorzinha, uma equação da tensão de saída dependendo da tensão de entrada e do duty cycle. Dessa forma a gente consegue aí o ganho do conversor. Comparando o conversor escolhido com outros conversores semelhantes, que inclusive utilizaram uma estrutura de fonte Z também, esses possuem um valor limitador do ciclo de operação, ou duty cycle, geralmente ali em 0,33, enquanto que o conversor apresentado aqui possui um valor limitante do duty cycle muito maior, situado em 0,5, dando uma margem de operação maior para esse conversor. E em relação à tensão de estresse dos diodos e dos switches, ou seja, os componentes de chaveamento, o conversor escolhido ele consegue reduzir bem esse estresse. Ele consegue fazer com que esse estresse seja metade da tensão de saída. Essa que era uma das grandes desvantagens do conversor CC convencional boost, que ele conseguia fazer com que o estresse fosse a tensão de saída. Aqui a gente consegue fazer ele virar metade da tensão de saída, fazendo assim com que esse conversor ele seja mais viável que o boost em ganhos muito maiores. Bom, tendo já em mente como opera um conversor CC-CC, que é uma das partes fundamentais para possibilitar o funcionamento desse sistema, temos agora que terminar o entendimento do desenho esquemático. Bom, vocês estão vendo agora o desenho esquemático aí na tela de vocês. Temos aí, além de um conversor CC-CC, um inversor. Mas o que será que é isso? Bom, vamos descobrir. Antes de tudo, é interessante conversar sobre como funcionam as coisas, o porquê das coisas. Então, nas nossas casas, empresas, indústrias, ou seja, qualquer lugar que necessita de energia elétrica, utilizamos corrente alternada. Mas aí você pode se perguntar,
Mas até agora não temos só corrente contínua nesse circuito mostrado? E eu te respondo sim, por enquanto sim. Tanto que utilizamos um conversor CC-CC, em nenhum momento tivemos CA neste processo, por enquanto. Mas antes de resolvermos esse problema, é interessante conhecermos o porquê, conhecermos curiosidades sobre o sistema de energia. Então, antes de tudo, qual seria o motivo para usarmos corrente alternada ao invés de corrente contínua nas coisas, nas nossas residências, por exemplo? No passado até tentou-se usar corrente contínua para abastecimento de energia, porém vários problemas foram enfrentados. Por exemplo, quando precisávamos transmitir para longas distâncias, não dava muito certo, pois a corrente contínua perdia muito, havia muitas perdas nesse processo. Então, após muitos testes, conseguiu-se chegar à transmissão por corrente alternada, já que a mesma possui uma facilidade de alteração de sua tensão por meio de transformadores, coisa que a corrente contínua não permite. E ainda por cima, as perdas são muito menores comparadas com a contínua. Dessa forma, temos assim um sistema de distribuição de energia muito mais eficiente do que se fosse com corrente contínua. Bom, agora que já sabemos de tudo isso, fica mais fácil entender as coisas. Precisamos dar um jeito nessa corrente contínua em nosso circuito que acabou de sair do conversor CC-CC. E qual que é esse jeito? Esse jeito é justamente o inversor. O que o inversor faz? Qual é a função dele? A função de um inversor é alterar uma tensão de entrada CC e transformá-la em uma tensão de entrada CA simétrica com amplitude e frequência desejadas. Então, como estamos falando agora de corrente alternada, é obrigatório que a saída de um inversor ideal seja uma forma de onda senoidal, ou seja, um sinal periódico. E existem dois tipos de inversores, o monofásico e o trifásico. Entre esses dois tipos, existem montagens diferentes que servem para determinadas funções, determinados tipos de circuito que se deseja implementá-los. Há algumas montagens diferentes, porém nesse vídeo apresentaremos duas que são principais, diria eu. Primeiramente, temos o inversor tipo fonte de tensão. Bom, vocês estão vendo aí a foto de um esquemático, de um circuito exemplo. Uma saída monofásica pode ser obtida utilizando-se apenas 2 ramos ao invés de 3, como na foto. Neste caso, temos uma forma trifásica. E nessa figura foram omitidos também os circuitos de controle dos transistores, mas é importante deixar bem claro que eles existem, eles estão aí. Só não foram retirados para ficar de uma maneira mais fácil de visualizar. E, embora ilustrado como transistores bipolares, é possível a construção do circuito utilizando qualquer tipo de interruptor que seja comandado para ligar e para desligar e que apresente tempos de comutação relativamente curtos, ou seja, qualquer tipo de controle que a comutação seja relativamente curta. Como não se sabe de início o que estará conectado do lado CA do circuito, a conexão sempre deverá ser feita por meio de indutores. Tais elementos permitem limitar a corrente, nas situações gerais em que a tensão do lado CA é diferente do valor da tensão do lado VCC. Ou seja, o que acontece praticamente todo o tempo. Para que seja possível ter controle sobre a corrente do lado CA, é preciso que a tensão do lado CC seja superior ao valor de pico de tensões de linha do lado CA. E os diodos presentes no circuito garantem que a bidirecionalidade no sentido da corrente necessária à correta operação do conversor. A título mais de curiosidade, mostraremos mais um tipo de inversor apenas para mostrar que não é uma coisa engessada, os inversores podem funcionar de maneiras diferentes e para funções diferentes. Acabamos de mostrar um inversor com fonte de tensão, agora mostraremos um com fonte de corrente. Como vocês podem ver nesse desenho desse circuito, temos uma fonte de corrente do lado CC. Os interruptores a serem usados no circuito devem permitir a passagem de corrente num único sentido e serem capazes de bloquear tensões com ambas as polaridades. Deve-se garantir que haja sempre uma chave de condução em cada semiponte. Caso a impedância da carga ou da rede CA seja indutiva, que é a situação que costuma acontecer com mais frequência, é necessário a colocação de capacitores na saída do inversor de modo a acomodar as diferenças instantâneas nos valores das correntes do lado CC e CA. Porém, tais capacitâncias podem provocar ressonância com os componentes indutivos no circuito, então deve-se controlar a tensão sobre cada um desses capacitores. No nosso caso, no nosso circuito que foi mostrado acima, utilizaremos um inversor trifásico e de fonte de tensão, e finalmente, dessa forma o circuito já pode abastecer uma residência ou qualquer outro estabelecimento. Bom, após a análise e simulação, um novo conversor CC-CC foi demonstrado durante o vídeo. A abordagem de ganho de tensão do conversor proposto é baseada na combinação de uma rede de impedâncias ZS e células de chave de capacitores. Logo,
o conversor proposto possui as seguintes vantagens: taxa de conversão de alta tensão, baixa tensão de estresse nos switches e nos diodos, e o baixo número de componentes utilizados. Além disso, o conversor não sofre limitação no alcance do Duty Cycle. Sendo assim, essa abordagem torna-se adequada para a integração com os painéis fotovoltaicos atribuídos durante o vídeo.